Paz do Senhor, povo de Deus, quero compartilhar aqui uma mensagem de fé e eu tenho certeza que esta palavra vai te fortalecer. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Números, no capítulo de número 13, no versículo de número 17, que diz assim: E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul e subir a montanha e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e mais. E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas? Também, como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 23 diz: Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por gentileza. Quando Deus, ele te faz uma promessa, ele faz a promessa não só para você ter a promessa prometida, mas sobretudo para você ter a promessa cumprida na sua vida. Porque o que muda na nossa vida a gente ter apenas a promessa prometida? A gente necessita que a promessa se cumpra. Deus, ele conhece a promessa. Ele sabe se a terra é boa ou má, se é fértil ou estéril. Deus sabe. Deus, ele sabe se você está pronto para receber a promessa ou não. Porque Moisés, ele envia 12 espias para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para o povo de Israel. E diante dessa missão, 10 deles foram reprovados. 10 deles olharam para o problema. 10 deles não estavam na mesma fé.
não estavam no mesmo espírito. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 17, Deus fala, através de sua palavra, enviou-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subir por aqui, para o lado do sul, e subir a montanha. Repare que Moisés mostra o que Deus prometeu, terra de Canaã. Mas ele mostra também que existe uma montanha para eles subirem. E pessoal, eu posso te dizer uma coisa? Por detrás de uma grande montanha, existe uma grande promessa. Escute o que eu estou te dizendo. Deus conhecia muito bem a terra. A promessa que Deus fez para ele é uma promessa boa. É uma promessa grande. E Deus, ele não faz a promessa para a pessoa ter apenas a promessa prometida, não. Deus, ele quer honrar com a sua palavra. Por isso que eu quero te dizer aqui, para você colocar fé naquilo que Deus te prometeu. Porque aquilo que ele te prometeu, ele vai colocar nas tuas mãos. Mas você precisa subir a montanha e entender que Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Você vai precisar lutar. No versículo 23 fala, depois foram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vaga, como também das romãs e dos figos. Gente, o valor de Canaã é muito grande. A terra é fértil. A terra é boa. O que planta ali cresce. O que planta ali nasce, dá fruto. E detalhe, a Bíblia fala que para carregar um cacho de uvas, foi necessário 2 homens. Porque o fruto que aquela terra, depois de uma semente semeada, dava, o fruto era muito grande. Um homem sozinho não dava conta de carregar um cacho de uva, porque a bênção era grande. E aqui eu quero liberar uma palavra para você. Que a bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande, que você sozinho não vai dar conta de carregar. Você vai ter condições para emprestar para muita gente. Você vai ter condições para ajudar outras pessoas, a investir em pessoas. É isso que Deus, ele quer fazer na sua vida. E detalhe, a luta que aquele povo passou era proporcional à bênção que eles iriam receber. Escute o que eu vou te dizer. Não tem a luta que você está enfrentando, o problema que você está passando não é grande, não está difícil, o problema não é enorme. A bênção de Deus para a sua vida vai ser grande também. A vitória para a sua vida também vai ser enorme.
É essa palavra que eu profetizo para você. E depois de Deus ter feito a promessa dos 12 terem entrado na terra prometida, ter visto lá, terem provado daquela terra, visto com os próprios olhos. Poxa vida, eles viram que a terra era boa. Teve alguns deles que falaram assim, olha, e encontraram-lhe e disseram, fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. E este é o seu fruto, quer dizer, eles trouxeram o relatório. Mas eles disseram, olha, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Como se a promessa de Deus não fosse poderosa. E as cidades fortificadas, como se a promessa de Deus também não fosse forte. E muito grandes, como se a promessa de Deus também não fosse grande. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram homens grandes, só que a promessa de Deus é maior. Ou seja, eles deixaram de olhar para a promessa, para olharem para os problemas, para as dificuldades. Olha só como que muitas pessoas deixam de alcançar promessas cumpridas, extraordinárias, por causa da dúvida, por causa do medo. E diante de uma adversidade, de um problema, se você ficar olhando para os problemas, você vai naufragar na fé. Você não vai permanecer diante dos problemas. Olha para Jesus, para o autor e consumador da fé. Olha para aquilo que ele te prometeu. E eles continuam falando assim, ó, os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar. E pela margem do Jordão. Olha Calebe. Olha o espírito de Calebe. Ele diz, então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Ou seja, Calebe na frente do seu líder. Ele fez o povo se calar, dizendo, olha, e diz, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele fala seguramente. Sabe na onde Calebe estava seguro? Na promessa que Deus havia feito para o povo. Ele estava seguro daquela palavra. Ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. E aqui eu finalizo essa mensagem. Fica seguro nesta palavra e nesta promessa. Porque não vai ter gigante, não vai ter problemas, não vai ter amorreus, não vai ter jebuseus, não vai ter cananeus, não vai ter os filhos de Anak, nada nem ninguém que vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, Ele levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e amanhã e para todo sempre. Você que crê, escreve aqui nos comentários, amém, graças a Deus, eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, um forte abraço.